Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu até desafinei um pouquinho aqui no começo, que eu estou emocionado. A gente acabou de assistir o nosso filme Black Breast Depoimentos. Ele foi feito durante a pandemia, eu nem me lembro mais direito o ano, foi 2020 ou 2021? Alguém me ajuda aí? Foi 2020 ou 21? Acho que foi 2021, né? Foi 2021. Ele foi um processo intenso, porque, só para contextualizar, desculpa, eu sou Eugênio Lima, né, do, do Coletivo Legítima Defesa, e a gente vai aqui nessa conversa comentar um pouco o filme que vocês acabaram de assistir, né, que é o Black Breast Depoimentos. O Black Breast Depoimentos ele é fruto de um processo que é a construção da peça, né? Ele é um das estruturas metafóricas da peça, né? Então, a primeira é a própria peça, Black Breast, e Se Breast Fosse Negro, que a gente estreia em 2019, é isso? 2019, eu estou ruim de data pra caramba. 2019, no Sesc Pompeia, depois a gente faz uma temporada no Galpão do Folias, depois a gente faz uma terceira temporada no Centro Cultural São Paulo, e depois a gente faz uma micro temporada dentro da Casa do Povo. E é nesse momento que, né, se estrutura o conhecimento da pandemia e a primeira problematização, né, que foi o lockdown. A gente estava em cartaz com o Black Breast quando foi anunciado aquela semana de março. O Black Breast também virou livro, a dramaturgia dele foi publicada pela GLAC, né, a dramaturgia da nossa querida, maravilhosa Dione Carlos. Então, tem aqui né, tem o texto da Rosane Borges, tem um pós-fácil meu, tá? Ele também teve o seu making of, né, o seu processo de feitura também é, foi documentado a partir do processo lá da desmontagem, pelo um projeto que era feito no Sesc, foi no Sesc Pompeia, então tem todo o processo de feitura do Black Breast também a partir do desmontagem, e ele entrou em vários festivais de cinema, inclusive agora em 2023 ele vai passar no Festival de Cinema Experimental do MAN, né? Então ele foi selecionado no ano passado, não, retrasado, um ano retrasado, para participar do Zósimo Bubu, do Festival do Zósimo Bubu, né? Então, ele é um processo todo de construção a partir da peça Black Breast Se Breast Fosse Negro. Então, eu queria lançar essa minha primeira pergunta para vocês, como é que foi fazer. O espetáculo é todo pontuado, quem assistiu sabe, todo pontuado por uma imensa contracena entre os atores, apesar de ele não ser dialógico no seu fundamento, ele é profundamente épico, obviamente, pelo próprio nome já coloca, mas ele tem muita contracena, ele é muito grupal, muito coletivo. E a possibilidade da gente realizar esse filme foi um intérprete, uma câmera, em tempos de guerra, em tempos de peste. Então, quem quer responder, não é nem responder, comentar essa primeira pergunta, como é que foi fazer esse filme? Eu acho que isso talvez seja de interesse para todos e todas. Bom, acho que eu posso começar a falar um pouquinho. É, Acho que justamente pelo fato de a gente ter recebido a notícia da pandemia na temporada, né, na última temporada do Black Breast na Casa do Povo, eu acho que de alguma forma o registro da peça, as memórias da peça estavam muito fortes na gente, né, não só na mente, como no corpo como um todo. Então, na hora de chegar em cena, mesmo sendo uma outra estrutura, mesmo sendo para câmera mesmo, e tentar colocar todo o conteúdo da peça, ou boa parte do conteúdo da peça, eu acho que isso foi, de alguma forma, um facilitador, né? A gente ainda estava com aquilo no nosso corpo, na nossa mente. E também o fato de ser uma peça épica, né? Extremamente épica. Então, isso eu acho que já, como você mesmo diz, né? Cinema é épico por si só, né? Por excelência. Então, eu acho que isso já ajuda muito, né? Já ajudou bastante a não ter nenhum tipo de ruído ou de trava, né? Como o nosso diálogo era com o público, direto, então, ainda que nós estivéssemos lá em um grupo, ainda que sejamos um grupo, e no caso da gravação estávamos em poucas pessoas, né, só o Matheus ali próximo, ainda assim eu acho que a gente conseguiu colocar tudo que a gente
tinha na peça, em cena, assim, no filme, pelo menos. E eu acho que, sei lá, pelo menos trazer alguns elementos que o Arauto fazia, trazer algumas falas acho que de cada figura ali, acho que fluía melhor, assim, sei lá. Não sei o que vocês acham. Eu achei, sei lá, não fácil, mas eu acho que fluiu, assim, não teve tanta trava. Bom, eu acho que. Boa noite, Marcial. E vou pegar o gancho do Luffy e trazer uma questão que talvez para mim foi, assim, do ponto de vista da produção do espetáculo, a transformação da peça em filme, da transformação do produto final em filme, né? Nesse filme que acabamos de ver, é o fato de a peça em si, o espetáculo em si, proporcionar um exercício épico constante e o dispositivo da câmera tornar-se um elemento fundamental no filme. No filme, a câmera que transformou-se num principal instrumento épico. Não se perdeu aquela construção toda do espetáculo, aquela concepção épica que tínhamos enquanto espetáculo e a relação que se tinha com o público. A câmara foi capaz de trazer esse espírito para dentro do filme. Provavelmente, este eu acho que para mim é uma das grandes descobertas que nos fez, que posso pontuar como grupo, que fez com que a pesquisa em si não defasasse e continuasse totalmente ali. Conseguimos, dentro dessa situação da pandemia, buscar um dispositivo que fosse capaz de não trazer de não desperdiçar tudo aquilo que era uma pesquisa que havia sido construída com o espetáculo, mas trazer um elemento que fosse capaz de dar continuidade a essa pesquisa sem sequer perder aquilo que foi a conquista do grupo desde o espetáculo até ao filme. Eu acho que esse elemento, o elemento câmera, o elemento a, a montagem em si também foi capaz de trazer esses elementos que foram descobertos durante o processo do espetáculo e que, pelo fato de se trazer um fator novo, que é a pandemia, foi-se buscar esses elementos e tentar trazer para esta nova realidade. Afinal de contas, o teatro épico, acima de tudo, é estar em relação. E este espetáculo se propôs estar sempre em relação. E naquele preciso momento, estar em relação era perceber o contexto em que se encontrávamos, que era o contexto da pandemia. E diante deste contexto, buscar soluções dentro daquilo que nos propunhamos fazer. Talvez uma primeira fase seria esse comentário que eu poderia fazer. Muito bom, eu acho que são dois pontos que são importantes, né? Todos os pontos são importantes, mas dois pontos que eu gosto de ressaltar. Uma, essa ideia de que ser épico é estar em relação, e ser épico é perceber-se em um momento de perigo. E ali, naquele momento, de fato, é estar em relação e estar em risco. É perceber-se num momento de perigo. E a gente estava com essas três coisas. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito potente no filme. E a outra coisa é como a montagem, aquilo que é procedimento, construiu a narrativa da peça, mas também criou outras camadas que estão presentes no espetáculo, mas que não estão necessariamente em primeiro plano. Então, por exemplo, como cada intérprete era sozinho com a câmera, era estar em relação com a câmera, todas as personagens, eu acho que elas assentaram de uma maneira quase que muito potente mesmo, né? Todas as personagens, os seus discursos, eles assentaram. E isso colocado pela montagem, uma coisa em relação à outra, despertou outros caminhos, assim, né? Luz Ribeiro, como que você pensou, assim, parece que tá meio formal, Luz Ribeiro, fale para mim, por favor. Mas, enfim, mas é isso, porque eu acho que a Luz teve que experimentar várias coisas nesse processo da montagem, porque tanto a mãe que é peixeira, quanto a cozinheira Iaiaiá, elas são personagens femininos que elas estão o tempo inteiro numa relação direta com a plateia.
E aquilo tudo teve que ser transferido para a relação direta com a câmera, né? Então, tudo se transformou em depoimento, concretamente, né? Então, como é que você percebeu isso? Ah, eu acho que eu entero o que o Marcial traz, sabe? Eu acho que ter esse lugar de, de rememorar o público, né? Porque ali a gente estava numa outra condição, com uma outra disposição, e aí vem essa câmera como esse dispositivo que o Marcial starta aqui nessa conversa, que é esse lugar mesmo do público ser a câmera, né? Então, e é uma coisa muito direcionada, né? Se no teatro aberto a gente torna esse discurso para pessoas múltiplas, assim, né? A gente faz para quem tá ali, para todo mundo, é literalmente imaginar com quem você está falando. Você não sabe com quem você está falando, né? Então, como construir esse próprio imaginário de plateia, assim, né? E de que, sim, e ainda até em algum momento falar, nossa, mas será que as pessoas ainda vão assistir? Porque acho que a gente chegou num momento de ficar saturado, né? De live, de computador, quase que fazendo as pazes de novo com esse mecanismo. Então, eu acho que é esse lugar mesmo de transmutar tudo isso para um outro espectador, que é esse espectador que a gente não conhece. Se no palco a gente tem o suporte, né, então eu faço uma peixeira e de alguma maneira eu procuro olhares que possam, de alguma maneira, receber esse discurso, né, e compreendê-lo, eu acho que com a câmera é esse outro lugar de você realmente construir tudo isso, né? Você não tem que eu acho que o teatro, né, ele dá esse aporte do olhar pra gente, né? O outro que fortalece a cena. Então, você está fazendo uma cena, alguém te olha e isso volta por conta do que está vindo para você, né? Então, eu acho que nesse lugar novo que foi colocado dentro dessa peça filme, eu acho que o mais louco é isso mesmo, né? Como que você transmuta essa câmera num espectador, né? E eu acho que foi funcionou muito, né? O resultado é o filme que a gente acabou de assistir. Funciona, né? Então a maneira como tudo foi colocado para instigar essa ação fez com que as coisas começassem a funcionar. Então até mesmo tendo esse dispositivo, a câmera é a mesma para todos os depoimentos, não obrigatoriamente a câmera ela é a mesma, né? No sentido de que ela não inicia no mesmo lugar, né? As intervenções a materialidade que é posta em cena são outras, né? Então, para uma fumaça entra de um lado, a luz vem daqui, aí às vezes tem um jogo de distância onde a câmera vai até você, em outros você vem até a câmera. Então, eu acho que tudo isso também foi ajudando com que a gente não só rememorasse quem é esse público, mas também construísse esse público novo, né? Que é o que a gente construiu através desse filme. É, você falou? Eu ia pegar esse gancho aí que a Luz estava falando, um pouco da Luz e um pouco do que o Lufer falou, porque eu fiquei no maior brisa de um barato que era um pouco do pânico ainda, né? Um pouco do pânico da Covid e tal. E a gente ficou sabendo da Covid no meio daquela mini temporada. Eu falei, e aí, continuamos com a peça, não continuamos? Vai ter sarau, não vai ter sarau? Cancelar tudo, foi aquela loucura total. Mas pra gente, ainda produzir o filme, ficava para mim, tinha um lance de uma parada de uma urgência que pra gente permanecia. Talvez o discurso tenha se modificado um pouco no sentido de que criou-se um jeito novo, criaram um jeito novo de nos matar, né? Criaram um jeito novo de nos matar, e a gente jogando com isso o tempo todo. Quando o Lufer estava falando, eu fiquei, vou fazer uma viagem aqui, eu lembrei do dia que a gente fez o Em Legítima Defesa no Municipal, e aí acabou, foi um negócio meio extras, né? Gente pra caramba, uma pá de preto em cima do palco do Municipal, e a gente saiu do teatro, ainda meio balão, meio conversando, meio se abraçando, e aí a gente descendo
assim, tinha uns moleque preto que tava dando skate tomando enquadro da polícia. Você fala, porra, mano. A gente acabou de fazer o barato ali, naquele prédio ali, foda pra caralho. Tipo, 1.100 pessoas assistindo e aconteceu aqui do outro lado da rua, assim. E aí a gravação era um pouco isso, não terminava. A gente acabou de gravar e não tinha muito personagem. A máscara que tava dentro do teatro da gravação era. O máximo que você ia fazer era trocar de máscara. Porque você tinha que sair pra pegar o busão. E o pânico da gravação, que tinha que ficar todo mundo um longe do outro, troca o microfone, limpa o microfone, tal, um sai, um fica esperando lá em cima, não pode ficar perto. Fica lá, se você é o próximo a gravar, você fica muito longe. Tinha um pânico ali naquela gravação, né? Todo um cuidado para a gente poder gravar. E o cuidado não acabava. A gente não relaxava depois. Não é que acabou a peça. A gente se abraça e fala: hoje foi legal, hoje foi mais ou menos. Vamos voltar para casa porque amanhã tem outra. Não acabava o pânico. Você saía de lá, ia pegar o busão e o pânico continuava. E aí eu pensei nisso. Aí mudando um pouco também, eu acho que pro Legítima gravar o Black Branch Depoimentos, teve uma parada que a gente gravou quando a gente assistiu o filme a primeira vez, falou: mano, tem um barato louco aí pra gente explorar, mano. Enquanto o Legítima, enquanto linguagem, acho que foi uma ruptura ali, né, pro Legítima, enquanto linguagem mesmo. Falou, tem uma parada aqui que a gente pode explorar, que a gente não tá fazendo. Isso aqui pode virar uma coisa louca. E a partir desse filme, acho que vão acontecer os outros desdobramentos, né? Até a gente chegar no Amétrica, no primeiro ato do Amétrica, muita água passou e a gente começou a aprimorar isso, começou a entender que isso podia ser linguagem dentro do nosso teatro, do nosso jeito épico de fazer. Parece que foi um plus, assim, fazer o filme, né? Foi opa, quando viu o filme a primeira vez, falou, puta, tem um barato aí pra gente brincar de fazer também. Eu acho isso total. E acho mais, assim, o filme, ele como a peça, parece que ele tem uma certa vida própria. Ele busca caminho dele, né? Então, ele foi para festivais de teatro como linguagem de cinema experimental, entendeu? Isso que é engraçado, né? Então, tem todo um percurso de linguagem mesmo que a peça filme, colocou para a gente, mas também colocou como linguagem os depoimentos estéticos, né? A pós-produção do filme ela é extremamente importante. A maneira como a gente filmou, a Lu estava falando, a câmera é o ponto de vista, mas ela não é só o ponto de vista do espectador, ela também é o ponto de vista do diretor, né? Então, como mescla essas duas coisas, né? Como esses pontos de vista, eles, ora, viram, quando você está falando direto, ele é o espectador, mas em algum momento o ângulo, para a escolha do que mostrar e como não e do que não mostrar também é o ponto de vista do diretor, né, da direção. Só que eu ouvindo vocês falarem, me lembrou uma coisa muito, muito louca, muito interessante, né? Porque a peça, ela se passa na antessala do Reino dos Mortos. Ou seja, num lugar fantástico, e a pessoa está dentro de um teatro e a gente tinha que lutar contra isso para que isso se materializasse. No filme, isso acontece de cara. Está todo mundo no limbo, num preto absoluto. Está todo mundo no limbo. Está todo mundo fora o narrador, está todo mundo na antessala do Reino dos Mortos, né? E então, para mim, isso no personagem especificamente, tanto do juiz do Reino dos Mortos, quanto no personagem do Lúculos, isso fica muito evidente. Porque o lugar onde eles habitavam na fábula se materializa no filme para todo mundo, né? Porque a plateia está suprimida nessa relação, né? A câmera faz o papel da plateia, mas o espaço físico da plateia está suprimido, né? Então, eu queria perguntar primeiro para o Jonas, depois para o Baltazar, como é que foi fazer isso, né? Eu me lembro só adiantando, o Balta falava de um desconforto muito grande, né? Existia um desconforto muito grande de fazer, eu falava, usa o desconforto, usa esse desconforto, porque esse desconforto é linguagem, né? Mas
eu me lembro da gente também comentando como a personagem do Lucas estava solta, né, no filme, porque ele estava exatamente dentro do universo dele, né? Porque era o limbo e ele estava no limbo, performando no limbo. Então, como é que foi para você, Jonas? Isso faz processo? Também pode discordar, hein, gente? Não é porque eu sou diretor aí, não, que tem que concordar, não. Eu acho que você trouxe uma palavra certa, né? Esse conforto do Lucros naquele espaço, né? Então, para mim, foi isso também. Além dessa visão da câmera como única, mas também é uma visão ampla, né? Ela também multiplicou olhares ao mesmo tempo, porque tinha pessoas assistindo em vários lugares, né? De diferentes lugares, diferentes momentos, né? Isso também é interessante. E na questão do Lucros, essa escuridão, esse espaço da escuridão, que eu percebi foi que existia outros olhares dentro daquele espaço do Reino dos Mortos, da antessala do Reino dos Mortos. E como esse personagem poderia interagir com esses outros olhares que não estavam presentes. Porque quando estava no espetáculo, a plateia era os outros mortos dentro da antessala. Então tinha aqueles outros, tinha aqueles olhares presentes, né? Então eu conseguiria interagir. Mas no espaço do cinema, nessa caixa preta, esses olhares estavam escondidos. Então como é que ele poderia, né, fazer toda a sua colocação, né, com esses olhares escondidos? E esse para mim foi a trava. Né? Essa foi uma trava bem bem desconfortante e também confortante, porque me fazia entrar e sair do personagem ao mesmo tempo. E fora isso, tem a questão também do momento político que vivemos, né, naquele momento da gravação. No momento que a peça, né, estreou, depois passou para vídeo. E isso trouxe outras chaves, outras camadas, né, para a transformação desse personagem naquele espaço, sem ser o espaço de panfletagem como ele estava esperando, um espaço diferente como ele ia tratar. Eu acho que isso foi interessante para mim, o que eu posso dizer no momento. Baltazar, é, como é que acha que isso foi para você? Porque além dessa estrutura, a personagem do Balta, que é o juiz do Reino dos Mortos, ele tinha uma máscara vocal, né? Ele tinha uma máscara vocal. A máscara dele é, é, passava, a voz do Balta passava por uma série de processamentos de efeito. Ele teve que, procedimento revelado, teve que gravar sem a máscara vocal e depois a máscara vocal foi adicionada à voz dele. Então, na verdade, todos os recursos da personagem, fora o seu figurino, eles foram despidos, no caso do Balta, porque todos os outros trabalhavam com a sua voz naturalmente. As intérpretes, né, e os intérpretes usavam sua voz da maneira que melhor lhe proviesse, mas todos eles, nenhum deles usava como procedimento de máscara vocal, porque a gente suprimiu os microfones como linguagem, né? A gente suprimiu. Era som direto, o som estava gravado, tudo estava valendo, mas nenhuma personagem ia até o microfone para falar. A gente suprimiu essa ideia. Mas a personagem do Juiz do Reino dos Mortos, a máscara dele era uma máscara vocal, além da máscara da personagem. E aí a gente tirou isso, porque isso não daria para a gente gravar dessa maneira. Como é que foi para você, Balta, fazer isso daí? Eu fiquei... Tive um impacto, assim, porque, na verdade, era uma máscara, né? E eu comecei a me perceber, um momento que eu me percebi como um ator que estava ali, no palco entregue. Eu vejo isso como um processo, até a gente chegar na América, então eu vejo o filme um processo para a gente chegar à América. E esse processo está encadeado desde a missão, porque eu venho falando em Kimbundu, Umbundo, e isso foi acrescentando coisas, elementos, e eu acho que no momento do filme a gente conseguiu contextualizar com o que estava acontecendo, a questão política, como o Jonas falou, o Lúcia comenta a questão dos nossos corpos, do que a gente estava pensando
a necessidade que a gente tinha de falar, de transmitir, de continuar com o processo. Então, eu não consigo separar. Então, os personagens que eu venho fazendo têm uma linha contínua. Então, vai pescando. E, por exemplo, quando a gente fez o filme, eu usei o texto do Amílcar Cabral, que era da Missão. Né? Então, eu venho trazendo isso. Na Méfrica, eu coloco ele com uma nova linguagem, de uma nova maneira, o mesmo texto. E que eu consigo hoje perceber isso, desse crescimento, que é um estudo também. E não é a mesma coisa. Então, a gente vai contextualizando isso. Todo mundo rememora algum texto, a gente não perde isso. Sempre alguém volta com um texto ou outro. Mas a questão do filme, eu acho que a gente ter contextualizado isso nos nossos corpos, na questão política, social, econômica, eu acho que a gente conseguiu passar isso e descobriu essa potência que tem o filme, que depois a gente conseguiu... Não sei se a gente conseguiu, né? Mas a gente consegue trabalhar uma forma que a gente tenta pesquisar no grupo, que é ir para outras áreas. Artes plásticas, cinema, eu acho isso muito importante, que é uma metodologia que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que isso é fundamental. Desculpa, Balta, a gente continua. Não, e essa questão também dessa leitura, de trabalhar com outras línguas africanas, que a gente puxar isso, que cada um tem dentro de si. Então, era desconfortável para mim isso. Ou, por exemplo, você fala da gente fazer um texto, eu já tenho que procurar em Kibundo, traduzir depois para você decorar. Então, tudo isso me traz um desconforto, mas é esse desconforto que faz aprofundar nessa pesquisa. Então, quando vem a máscara da voz com o microfone, no primeiro momento dá para você esconder aqui um pouquinho, mas quando tira, é louco, é muito interessante e é muito gostoso, assim, você falar, porra, olha só isso, é interessante, foi muito bom. É isso, gente, processos de descoberta, né? A gente poderia aqui falar sobre vários outros aspectos, a ideia da nossa roda de conversa não é destrinchar todo o filme, até porque o filme ele é uma relação direta com o espectador, então o espectador também cria suas próprias camadas. A gente está aqui conversando das camadas que nos atravessaram e que nos atravessam ainda hoje. Eu realmente acho o filme, ele abre portas para aquilo que já estava germinando no grupo, que era a relação com a câmera e a relação com o audiovisual, e a ponto de que numa Méfrica um ato inteiro ele é um filme, né? Isso não tinha acontecido com a gente. E de novo, realçar esse caminho que o Black Brecht tem, né? De ser um processo de pesquisa muito sólido, com muitas imersões, de criar um espetáculo muito sólido, que é o próprio Black Brecht, se Brecht fosse negro, a sua tradução para o inglês, então um grupo inglês também faz uma leitura, né, com o pleonasmo na Inglaterra a partir do nosso texto, e esse grupo inglês faz todas as personagens, então ele tem, né, o seu texto em inglês também tem uma montagem, né, ainda que uma leitura de um grupo na Inglaterra, ele é lançado como livro, é lançado como filme, e cada uma dessas coisas tem uma certa particularidade, e elas não são a mesma coisa reduzida, elas são expansões poéticas diferentes. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Assiste o Black Brecht. No Rio de Janeiro vai rolar, o Ben chegou, aí sim, hein? Vi vantagem. Aí sim, ó, esse cabelo lindo danado. Ô, menino lindo, né? Bordou. Ó, aqui. E mandar esse salve aí para todo mundo. Assistam, acompanhem a gente, acompanhem o Legítima Defesa. O Ben já está dando tchau pra gente, dando um oi também. E é isso, a gente se encontra em breve. Sigam o Legítima nas nossas redes de comunicação. Valeu todo mundo, sempre é muito bom conversar sobre os nossos processos. Eu sempre
realmente, de verdade, me acende outros caminhos o tempo todo quando a gente faz esse exercício. É isso, é nós e vamos que o som não pode parar. Nós, tchau. Tchau, tchau. É...